noite, aqui estamos nós para mais uma live. A live hoje o tema será estresse, como utilizar a seu favor. Hoje, a nossa composição, né, cultural, social, né, o tempo que nós vivemos nos leva para essa conotação extremamente negativa do estresse. Porém, acho que o primeiro grande ponto para a gente iniciar esse bate-papo é a gente entender o estresse como uma característica, né, um comportamento ou um estímulo, na verdade, a palavra é estímulo, extremamente necessário para que nós tivéssemos chegado até aqui enquanto espécie. E aí, a partir disso, a gente precisa entender que existem duas formas de estresse, né, Digão? Então, esse estresse que nos trouxe até aqui é um estresse que é um estresse pontual. Né? É um agudo, né? É um estresse agudo, é um estresse pontual. O que é o estresse, né? O estresse, ele é uma resposta. Ele é uma resposta fisiológica, né, de um estímulo, né? Um estímulo que nós recebemos ou ambiental, né, ou exógeno, ou um estímulo que vem fora do nosso contexto interno, ou um estímulo que nós provocamos. Quando a gente pensa numa perspectiva evolutiva, que é por onde a gente, né, nós aqui, né, eu e o Digão, dentro do nosso entendimento de saúde e aquilo que a gente procura trazer de perspectiva, né, para as pessoas dentro do movimento, de que a gente sempre busca fazer os links da nossa saúde por um viés evolutivo. Remetendo aí a 50, 100 mil anos atrás, né? Os homens das cavernas, os paleolíticos, né? Eles tinham apenas esses estresses agudos, né? Pontuais, né? Eles estavam lá na tribo deles e de repente poderia chegar algum predador, né? Então eles tinham que ter esse estresse, né? Para lutar ou fugir, né? Então, e isso veio até hoje conosco, né? A gente carrega isso até hoje, né? Esse estresse sendo muito importante, né? Dessa questão de luta e fuga, né? Uma coisa que eu tenho para afirmar é que o estresse agudo, ele é muito bom, ele chega a ser viciante, né? Inclusive você já pagou algumas vezes para ter esse estresse, provavelmente, para ir numa montanha-russa, para soltar de um parapente, né? Você provoca esse estresse, né? Então, quando você vai para uma entrevista, você vai para uma prova, você vai para um campeonato, você estimula, né, o estresse agudo, né? Ali você fica mais focado, né? Os seus batimentos aumentam, né? Que isso vai fazer, né, bombear mais sangue, né, para os seus músculos, mais oxigênio para o seu músculo, para você ficar mais pronto, né, seja para luta ou para correr, enfim, mais focado, né, suas pupilas, né, dilatam, com isso você recebe mais luminosidade, isso te traz mais foco, mais atenção, né? Então eu acho isso extremamente interessante. O próprio estímulo aqui da live pode ser um bom exemplo de um estresse agudo, né? De forma bem pontual aqui. Só o fato da gente saber que a gente vai trazer um conteúdo, que a gente vai, né, se colocar, ou como você falou, né, numa apresentação, enfim, em alguma prova, a gente aciona esse desfecho metabólico do estresse agudo, né? Então, ele é importante, ele é necessário para nos manter, né, focados. Com o tempo, com o advento dessa revolução cognitiva, e um livro aí muito legal para quem gosta, né, dessa perspectiva evolutiva da nossa saúde, é o Sapiens, né? Ele traz essa perspectiva, né, de que a partir dessa revolução cognitiva, a gente adquiriu essa capacidade de pensar e adquiriu também, começou aí, né? E a partir daí, muitos outros contextos ali sociais, né, culturais foram surgindo. Mas foi a partir daí
que a gente passou a lidar com o contexto de um estresse crônico, né? A gente começou a vislumbrar, né, um estresse crônico. Por quê? Porque foi a partir dessa evolução cognitiva que a gente começou a agir, né, ou a desenvolver o nosso córtex cerebral. E o nosso córtex cerebral é justamente esse lugar, né, onde a gente desenvolveu a nossa capacidade de projetar, de planejar, de imaginar. Então, foi a partir daí que a gente começou a acionar muitas respostas fisiológicas estressantes, né? Por conta dessa revolução cognitiva. Porque esse estresse agudo, ele acontece dentro de um ambiente instintivo, primitivo, do nosso sistema límbico, que é um sistema de resposta imediata. Então, a gente vai agir para se proteger, a gente vai agir como uma resposta imediata. E lá no nosso neocórtex, né, no nosso córtex cerebral, onde a gente vislumbra todo esse contexto, a gente começa a criar uma série de cenários, uma série de preocupações, uma série de projeções que vão alimentando essa resposta fisiológica, muitas vezes de forma completamente desproporcional. E aí tá o problema. Lógico, né? À medida que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, né, muitos contextos foram sendo inseridos na nossa vida, né? Por isso que a nossa abordagem, nossa visão de saúde, ela precisa ser integrativa e sistêmica. Integrativa é o quê? Para as pessoas entenderem. Integrativo é entender que nós somos seres racionais. A gente escuta muito isso, né? Que o homem é um animal racional. Não, o homem é um animal racional e emocional. Então, a gente não pode lidar com a nossa natureza a partir de um contexto puramente racional, porque não somos puramente racionais. Somos racionais, sim, mas somos completamente emocionais. E, digo mais, essa porção emocional é a porção que mais tem domínio sobre nossos comportamentos. Então, quando a gente começa a entender a nossa perspectiva de saúde a partir dessa abordagem integrativa, a gente começa a desconstruir muitos ataques, né, muitos desfechos desfavoráveis de saúde, né, a partir disso. A gente começa a conversar e a mudar resultados. E dentro dessa perspectiva, existe um sistema. Então, quando a gente pensa hoje, né, no que somos hoje, no estresse, né, já que o tema é estresse, o estresse crônico, que o agudo se tornou crônico para grande parte das pessoas. Por quê? Porque hoje a gente tem um sistema, né, cada um de nós tem o seu próprio sistema, que é composto de muitas engrenagens. Então, a engrenagem pessoal, profissional, emocional, social. Então, todas essas engrenagens, elas têm as suas nuances que vão gerando desfechos fisiológicos, né? E se a gente não consegue se compreender parte desse ecossistema, né, e deixar essa engrenagem ficar desproporcional, essa resposta de estresse crônico, ela vai ficar rodando ali na nossa vida como um programinha espião, né, que tem no computador, né? E que muitas vezes a gente nem percebe. Num primeiro momento a gente pode perceber, mas, né, Digão, a gente tem aquela capacidade incrível, né, do nosso corpo de se adaptar, que também é outra resposta fisiológica adaptativa e primitiva do nosso instinto aí de proteção e evolução, e extremamente necessária, que é o mecanismo da homeostase. Então, a gente vai se adaptar, a gente vai equilibrar todo esse desfecho para encontrar um lugar comum. Porém, esse lugar comum, ele pode até ser comum, né? Mas o comum tem um abismo de distância do normal.
Só que nesse contexto de estresse crônico, onde o nosso corpo começa a desencadear uma série de desfechos hormonais, metabólicos e comportamentais, né, emocionais e de resultados de saúde, de vida, e a gente mantém isso, né, por muito tempo, a gente entra nesse estado de, entre aspas, equilíbrio, como uma forma de proteção, e o nosso corpo gera adaptações fisiológicas para isso. É onde se manifestam a maioria das doenças, a maioria das alterações. E quando eu falo doenças, eu não estou falando só da manifestação física em si, né? Eu estou falando que elas começam antes delas se manifestarem fisicamente, elas se manifestam em sintomas emocionais, primeiro, comportamentais, num segundo momento. A depressão, exatamente. A emocionais, comportamentais. Síndrome do pânico extremamente relacionada aí ao nível de estresse crônico, né? Então, esse estresse crônico, né, ele está muito presente hoje no nosso dia a dia, né? A todo momento, praticamente. Agora mesmo eu estava indo buscar a Pietra, né, na escola, e eu fiquei atentando para isso, assim, caramba, é um momento de alerta o tempo inteiro, né? E não era para a gente viver assim, não era mesmo. É carro vindo na contramão, é farol, é o nego buzinando, é um carro do fumacê passando, jogando fumaça, e você entra no meio de uma fumaça. Isso tudo vai te acionando, é um celular tocando, né? Enfim, é um cruzamento, é um sinal. Então, tudo isso vai acionando, né, o cortisol, a gente liberando cortisol, né, liberando cortisol. E esse cortisol, né, a gente liberando ele de forma constante, ele é péssimo, né? Ele é péssimo. Então, o que a gente precisa, né, a conexão o estresse agudo extremamente positivo, porém, o nosso contexto hoje, enquanto espécie, enquanto social, cultural, sociedade, estilo de vida, ele nos leva a pontuar, a acionar um estresse crônico. Então, é como se o nosso corpo ele tivesse constantemente acionando esse mecanismo de luta e fuga. Quando a gente está falando no estresse, mais uma vez, a gente está acionando um centro de controle límbico, né, reptiliano. A gente tem dois sistemas, dois centros de controle. A gente tem o neocórtex, né, como eu falei no início, que ele veio pós-revolução cognitiva, uma porção que veio depois, e a gente tem o nosso sistema límbico reptiliano, que é o nosso sistema de resposta imediata. Quando a gente tem um nível de estresse tanto agudo quanto crônico, a gente está justamente acionando esse centro de controle de resposta imediata. E esse centro de controle de resposta imediata é justamente aquele lugar que aciona os nossos comportamentos emocionais. Então, quando a gente pensa na construção de hábitos, e sobretudo de hábitos saudáveis, né, no que diz respeito, por exemplo, aí, Digão, eu vou passar a bola para você, mas, por exemplo, a alimentação, né, e se a gente está acionando uma resposta hormonal do nosso corpo, provocando uma resposta hormonal, tanto pela via exógena, ou seja, estímulos ambientais, quanto pelo nosso próprio ambiente interno, e aí alguém falou aí da inteligência emocional, então, inteligência emocional, ela vai justamente lidar com esse controle ali do nosso ambiente interno. Então, quando a gente está acionando essa resposta, esse lugar, esse sistema límbico, a gente está lidando com alguns hormônios, né, como a dopamina, o cortisol, que são hormônios que eles vão nosso corpo ele sempre funciona com um antagonismo, né? Um desfecho, ele desencadeia um outro desfecho. E quando a gente está nesse movimento de resposta imediata, o desfecho que a gente vai buscar é de dar recompensa imediata. E a gente sabe que dentro de um contexto de desenvolvimento, de mentalidade, de hábitos, né, de construção de hábitos saudáveis, de construção de um
de um mindset mesmo mais saudável, a gente precisa desenvolver inteligência emocional e conversar com esse sistema de controle. Por quê? Porque a nossa espécie, ela é muito tendenciosa para a recompensa imediata. Ela é muito tendenciosa. Então, só que se a gente está num nível de estresse constante, esse centro de controle está sendo acionado a todo tempo. Então, é quase uma luta desigual contra a nossa própria natureza. A gente sabe que hoje um dos grandes desafios das pessoas é quanto às escolhas alimentares, né? A maioria da fala que a gente escuta a gente escuta muito isso, né, Digão? Ah, eu já sei como que faz, eu já sei o que é para fazer, o que deve comer ou o que não deve comer. Então, assim, todo mundo sabe, ou a maioria, ou muitos sabem, mas não conseguem aplicar. E por que isso acontece? Dentro desse contexto estresse, né? Qual é o desfecho metabólico que nos inclina a esse desafio, né? De resistir a essa resposta instintiva de buscar determinados tipos de alimento em relação a outros? Com relação ao estresse, né? Assim que ele é acionado, né, as glândulas suprarrenais, elas vão, né, trabalhar, né, para liberar ali o cortisol, né? E uma vez esse cortisol liberado, que a gente vem falando aqui, que ele é de extrema importância, né? Inclusive ele é vital, né, em algumas situações, né, de emergência, né? O que é utilizado é o corticoide ali, é o que ele pode trazer a pessoa à vida, né? Então, assim, ele é muito importante. O problema dele, como a gente vem falando até agora aqui, é a forma, né, que ele vem sendo hoje utilizado, né, quase que diariamente, né? O cortisol, né, ele deveria, né, iniciar pela manhã ao acordar. Tem até um termo que agora me fugiu o nome, que é só de você pisar no chão, ao você levantar da cama, automaticamente você já começa a liberar o cortisol para você despertar, né? Que faz todo sentido, né? E ao longo do dia, né, ali por volta de 9h30, 10 horas, 11 horas, já começa a baixar. E aí é óbvio, né? Se em algumas situações você, né, tiver algum estímulo, ele de novo vai se mostrar presente. E a ideia é que ao final do dia ali, né, ele já esteja bem baixo para que você venha produzindo outros hormônios, melatonina principalmente, né? Para você começar a desligar, né, para ir dormir. Então a gente percebe que é tudo realmente interligado, é sistêmico o negócio, né? Então se você já começa o seu dia, né, na verdade tudo começa pelo sono, né? A gente não consegue falar de alimentação, a gente não consegue falar de treinar bem se você não dormiu bem, né? O início de tudo é o sono, né? É aquela frase que antigamente eu falava, né? Você é o que você come, e hoje eu não tenho dúvida de falar que você é o que você dorme, né? Você não vai conseguir no dia seguinte se alimentar bem se você não tem esse controle do seu sono, se você dorme mal, se você já acorda com cortisol alto e mantém ele alto o dia inteiro. Esse cortisol alto, ele vai fazer liberar insulina, porque como a gente falou no início, né, o estresse, ele libera, né, a glicose no sangue, entendendo que você vai precisar de luta ou fuga, uma energia rápida, né? Então ele faz ali, ele tem uma reserva no fígado já, né, ou ele vai produzir, né, mais glicose, né, a gliconeogênese, caso aquele estoque ali não seja necessário, né, o que acontece muito quando a gente está em jejum, inclusive. No dia seguinte, se você acordar e monitorar sua glicemia, você vai ver que você está pré-diabético, né? Então, isso é fato. Dormiu mal, você já vai acordar, né, com açúcar mais alto no sangue. Automaticamente, com vontade, né, a insulina vai subir também para fazer o trabalho dela, né, que é de baixar essa glicose do sangue, porque isso não é interessante, que fica o tempo todo. E aí você vai entrar naquela montanha russa, né, naquele crash ali do açúcar, do carboidrato. Então você logo pela manhã já vai sentir vontade de comer carboidrato, açúcar. Então você já começa pela manhã realmente já fazendo uma alimentação ruim. Por isso que quanto mais distante a gente está da nossa essência,
mais a gente entra num ciclo ali de recompensa, porque a gente vai fortalecendo esse diálogo interno, entre aspas, né? Que vem tanto por um bombardeio ali mental, né? Vamos dizer assim, de uma vozinha, né? Que a gente tem ali, como também, né? Que a raiz dele é sim um desfecho ali metabólico, é o seu corpo pedindo, né? E por aquele caminho que ele já entendeu que é acessível, que é rápido, né? Então, nós precisamos, né, criar hábitos, né, estresse agudos, né, estimular ali alguns estresses agudos, né, para que a gente fortaleça um outro lado, né, e não que a gente se torne, né, esses dias eu ouvi essa frase, achei bem interessante, um mimado dopaminérgico, né, que a tudo e a todo momento ele quer, né, um prazer, uma dopamina, né, então ele vira um mimado ali, né, dopaminérgico. Eu achei bem interessante esse termo e faz todo sentido hoje em dia, né? As pessoas estão realmente mimadas nesse sentido. Tudo, eu mereço. Primeiro, né? Primeiro ponto aí que eu acho, né? Como a gente veio falando, fundamental, é o sono. Né? A gente precisa dormir bem para que de manhã a gente consiga criar, né, um dia com hábitos positivos. Ou, contrário disso, você não consegue. Então, não adianta a gente propor uma lista enorme aqui de soluções se a pessoa está completamente desconectada desse ambiente interno. A pessoa está completamente desconectada de um significado da vida dela, né? Do que é realmente o que é realmente relevante, o que realmente tem significado na vida dela ou não. E isso é o quê? Né, que algumas pessoas, né, tendem a negligenciar ou até a tratar com certa, sei lá qual é a palavra, mas que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é um grande bastão do poder. É um grande bastão do poder para que a gente consiga falar em manejo do estresse. Não adianta a gente olhar uma live, né, que está fazendo sentido cognitivamente, racionalmente, ou ler um livro, fazer um curso, fazer uma mentoria, se isso tudo estiver só no nível cognitivo, racional. Não adianta você pegar uma lista de tarefas ali, né? Olha, isso daqui é muito bom, vou acordar às 5, vou fechar o olho, vou meditar, vou tomar um banho gelado. Se aquilo dali não tem, você não consegue fazer uma relação de significado, porque aquilo dali não vai se sustentar, né? Pode até acionar respostas ali pontuais, benéficas, mas aquilo não vai se sustentar. Dentro da sua realidade, aí, do seu contexto, né, individual, quando você experienciou aí essa manifestação do estresse crônico na sua vida? Eu tenho um episódio assim que para mim ficou muito marcante, né? Eu tenho alguns, mas que para mim assim foi muito forte. Foi quando a gente se mudou, né, de Marataízes para cá. A gente morava numa casa, tinha um estilo de vida completamente, né, bem mais tranquilo, interior. E aí eu vim para cá num novo trabalho, né, morando em apartamento, coisa que eu nunca tinha morado, né, um cachorro estressado, trabalho novo, pressão, atravessando ponte, né, e ali eu tive, né, Didi, você lembra disso, um episódio de síndrome do pânico, né? Foi uma coisa muito rápida, mas que eu vivenciei isso daí nitidamente, pele em jogo, né? Palpitação, coração acelerando, ia para o hospital, chegava lá, o cara, meu, não tem nada, volta para casa. Né? Até uma vez, eu mesmo pesquisando, entendendo, falei, cara, acho que eu tô com síndrome do pânico, né? E por que isso? Né? Vamos tentar analisar, e aí fui entendendo as circunstâncias, o ambiente, né? E fui conseguindo ali, né, uma autocura, vamos dizer assim, né? Por quê? Exatamente o que Didi falou, né? Buscando ali uma paz interior, né? Buscando relacionar o que estava me provocando aquilo, né? E fazendo, né, tomando outras atitudes, né, que fizeram sentido para mim naquele momento,
e que foram me trazendo ali, de novo, uma paz de espírito. E isso também eu percebo muito, Didi, nas mentorias, né, que a gente trabalha, né, de pessoas falando para mim, pô, mas estou fazendo tudo direitinho, né, estou me alimentando bem, né, estou fazendo jejum, né, estou me alimentando bem, fazendo atividade física, mas não controla esse estresse, não tem essa paz de espírito, né, o interior dela, talvez ela pode estar fazendo a melhor dieta do mundo ali, né, fazendo, se alimentando super bem, mas às vezes está fazendo aquilo, né, mas não está feliz com aquilo, está fazendo por fazer, como você falou, está lendo um livro, né, tá vendo um curso, tá vendo uma live, tá fazendo a coisa ali, né, só realmente por fazer, né, e esse não é realmente, né, a forma de você conseguir, né, lidar, minimizar esse estresse crônico. A gente já até escutou isso algumas vezes, né, de mentorados, né, que passaram pela mentoria com a gente. Foi até no caso de uma pessoa que fez a mentoria em grupo, e ela falou assim, caramba, foi muito bom, porque antes eu achava que tinha uma distância enorme, né, dentro daquilo que vocês vivem, para aquilo que eu percebia que eu poderia viver. Hoje a gente tem essa evolução aí virtual, né, que é muito positiva em alguns pontos, mas em outros ela é muito perigosa. A gente sabe, né, que tudo aquilo que a gente vê, que a gente lê, que a gente recebe de informação, linguística ou não, nos influencia de alguma forma. Muito. Essa é a matriz passiva. Então, é uma coisa que a gente procura estar sempre trazendo essa consciência. Porém, existe uma linha tênue entre a gente se blindar ali de informações tóxicas, né? Que, ok, é super necessário, a gente não precisa ficar se bombardeando de informações degradantes, negativas, e isso não é se alienar, colocar uma distância ali decidir, né, o que vai, até onde aquilo dali vai influenciar o seu ambiente interno, porque influencia, e o que a gente vai, em que a gente vai nutrir esse ambiente interno. E aí, naturalmente, hoje, principalmente com a rede social, a gente acaba se inspirando em pessoas, né, que tem ali uma perspectiva que nos motiva, que nos inspira, e isso é muito positivo até a página 2. Né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado para a inspiração não virar frustração. E aí, mais uma vez, entra o quê? Entra essa relação com o significado, né? Com a sua conexão, com a sua percepção, com o seu autoconhecimento, entendendo que aquela pessoa ela pode até te inspirar, mas existe um abismo de distância entre a sua realidade, né, e a realidade daquela pessoa. Não que você não possa alcançar, mas cada um tem um contexto de vida. Tem algumas formas, né, da gente utilizar esse estresse a nosso favor. Né? Como o Didi acabou de falar, atividade física. Né? Atividade física é uma forma ali da gente provocar um estresse agudo. Né? O exercício, por exemplo, né, ele tem a capacidade também ali da autofagia. Né? Isso já é comprovado. O exercício físico também, né, ele tem essa capacidade, assim como o jejum. Então, o jejum seria um outro estresse maravilhoso, né? Eu sou suspeito para falar, né, do jejum. O jejum ele provoca ali um estresse agudo, né, excelente, né? E todos esses estresses, né, o jejum, né, a atividade física, o banho gelado, se expor ao calor, pegar sol, se expor ao frio, né, são estresses agudos, né? Num primeiro momento ali, né, você sente dor, você sente desconforto, mas internamente eles estão produzindo ali, né, provocando descargas hormonais, né, favoráveis, né, principalmente mentalmente, né? Por exemplo, o banho gelado é uma coisa assim que, nossa, me assusta, né, nas mentorias, quando eu falo para as pessoas tomar um banho gelado, é a coisa que mais assusta as pessoas, né? Não, banho gelado é impossível, impossível. Eu falo, cara, você tem que vencer um banho gelado, né? Assim, é a sua primeira vitória no dia, né? Você vencer um banho gelado, você acordar e falar, caramba, consegui tomar esse banho gelado. Você já sai no lucro,
né? Eu acho que o grande mérito, né, sem falar da questão ali metabólica, né, de acelerar seu metabolismo, né, de trabalhar ali, né, uma gordura marrom, provocar ali, enfim, isso aí é um outro tópico, né? Mas é o desafio mental, é você conseguir vencer aquilo ali, né? Digamos, Aham. sobre o banho gelado, que causa muita resistência nas pessoas, é interessante falar que você falou assim, principalmente mentalmente, né? O banho gelado é justamente desenvolver essa capacidade de conversar com esses dois centros de controle. Um centro de controle ali de luta, de fuga, né, de reação ali imediata, né? E um centro de controle que é de resposta tardia, que é o nosso neocórtex, né? Ele vai dizer o quê? Um vai dizer assim, o primeiro vai dizer assim, corre, foge, não faz isso, né? Isso não é agradável, isso não é bom. É a luta, fuga, bloqueio, medo, paralisar. E o outro vai dizer assim, olha, é a capacidade que a gente desenvolveu, né, evolutivamente, de vislumbrar, de jogar, de lidar com uma realidade futura, né, que é positivo e negativo quando a gente não tem inteligência emocional. Que é o quê? Olha, passe por esse desconforto agora, mas ali na frente, a sua recompensa, ela vai chegar e ela vai ser perene. Então, quando a gente pensa em mentalidade, em desenvolver um mindset, né, de crescimento, um mindset saudável, forte, robusto, a gente precisa aprender a dialogar e a sustentar esse centro de controle de recompensa tardia. E isso é um grande desafio. De provocar esses desconfortos voluntários, né? É muito importante. Né? É ali, é naquele desconforto, é naquela luta ali, realmente, é naquele desafio, é naquela superação, né, de um banho gelado, que para mim, assim, caramba, se o sujeito não conseguiu vencer esse banho gelado, o que vai vir pelo dia ali dele, né? Pode vir coisas muito maiores, muito piores. Então você já dá essa blindada ali na sua mente, você se desafiar, passar por aquilo ali, né, e ir provocando esses desconfortos, foi o que o Didi falou. Você vai blindando a sua mente de uma forma, né, fantástica, assim, e isso acaba sendo viciante, como eu falei no início, né? Esse estresse agudo, ele vicia, né? Não é à toa que pessoas, né, são viciadas em saltar de paraquedas, de bungee jump, né, de montanha-russa, né? São estímulos muito bons, né? Você se sente vivo, né, alerta. Se você não viver um estresse agudo, você vai viver um estresse crônico. Então, busque realmente o desconforto voluntário para você, na frente, né, colher os benefícios, né, desse estresse agudo que você vive hoje. Você vai colher na frente, sem dúvida, os benefícios. Né? Então, por isso que eu gosto muito de falar, alta performance é um caminho de dentro para fora, e não de fora para dentro. É claro que a gente pode, sim, trazer estímulos exógenos. Isso vai influenciar o nosso ambiente interno. Mas se esse ambiente interno estiver completamente desconectado de um significado, não se sustenta. É um assunto bem extenso, né? Assim, como a gente vem falando aqui, ele vai abrindo várias janelas, várias portas, né? Vários temas. Mas eu acho que, eu acho assim, para mim, o que fica muito claro é que o quanto mais nós nos afastamos da nossa essência, né, maior, né, o problema vai aumentando, maior o estresse vai se tornando, né, deixando de ser agudo para ser crônico. Então, eu acho que a grande sacada aqui é a gente tentar, né, dar realmente, assim, analisar, né, os seus hábitos, né, o seu estilo de vida, né, como é que está, né, ele está muito realmente dentro de uma cidade, né, você tem contato com a natureza, né, você pratica esporte, sua alimentação, você tem momentos ali de oração, isso é muito importante, né, momento de meditação e aquilo que eu venho falando ultimamente nós bastante, né, Didi, a questão da espiritualidade, sim, da paz de espírito, né, você buscar em algo maior, né, ter fé, né, isso te traz um conforto, isso te traz paz, e aí eu acho que você consegue,
né, começar a trabalhar melhor, né, esse estresse, né, que hoje realmente assim é de uma forma ali crônica e muito doentia. A gente precisa lidar com uma realidade que é controlável, né? Onde a gente tem o poder de decidir sobre os nossos resultados, e a gente também precisa lidar com uma realidade que está fora do nosso controle, né? Então, a gente perceber a vida, né, a partir dessas duas realidades já é um grande ponto. Então, dentro da realidade que está fora do nosso controle, Natália, né? A minha comunicação é sempre espiritual, né? É a conexão espiritual, seja da forma que a pessoa entenda. Eu acho que todos precisamos nos conectar mesmo com algo, né? Que a gente acredite, e isso nos ajuda a ter esse manejo ali dessa zona que não está no nosso controle. E dentro daquilo que está no nosso controle, eu sempre, mais uma vez, vou partir do ambiente interno, né? A gente aprender a se ouvir, a se observar, a se questionar, né? Se questionar como que a gente começa, né? No primeiro o primeiro ponto assim, que eu vejo, né, para a gente desenvolver o autoconhecimento é se perguntar: isso faz sentido para mim? O que eu ganho fazendo isso? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? E o que eu ganho não fazendo isso? A curto, a médio e a longo prazo. Depois a gente se faz essa pergunta: o que eu perco, né, fazendo isso a curto, a médio e a longo prazo? E o que eu... Você vai começar a se deparar com umas respostas muito interessantes. Então, eu sempre parto do autoconhecimento ali, né, para a gente começar a entender qual é o significado das nossas ações e das nossas decisões. Não se afastem da nossa essência, né? Quanto mais ser humano, quanto mais próximo da nossa essência, melhor para nós, né? Para nosso corpo, mente e espírito. Ser humano. É isso aí, ser humano, parte do significado. É isso, gente. O básico funciona, faça o básico. Valeu, galera!